Alô, mais uma vez o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. A apresentação do programa é inusitada. Fala, Inácio! Bom dia! Descobriu é circo, cobriu de lona é pulando a cerca. Ih, troquei tudo, rapaz. Com César? Cobriu de lona é circo, descobriu pulando a cerca. Correto? Correto! Vem, Daniel. Pula a cerca também. Tô ouvindo. Olha só. Pulando a cerca, por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê outro lado. Outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Educação, justiça, democracia, ciência e arte e lazer. O programa Pulando a Cerca é um programa inusitado. Aqui se fala eu. A TV comercial fala eles. Aqui a pessoa fala eu fiz, eu não fiz. Eu pude fazer, não pude fazer. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutorance, médico. O único apresentador no mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, no mundo, e estamos no ar. Eu sou o próprio Pulando a Cerca, e todo mundo que vem aqui, aliás, o Brasil há 517 anos vem pulando a cerca, com muita dificuldade. É assim mesmo. Bom, nossos convidados são sempre uma fração importante da população do Brasil. Pulando a Cerca é um pequeno programa e uma grande bandeira. Aqui não tem encarnação, aqui fala o que quiser, a verdade. É a televisão moderna. Tem encarnação, sem roteiros, sem pauta, sem censura. É como a vida. Então, vamos começar chamando o simpaticismo, gostosíssimo, tesudíssimo, o artista plástico Luiz Carlos Carvalho, o Barba, senta aqui, eu pula a cerca. Oba, pulou. Agora vamos chamar também o simpaticismo, o gafiteiríssimo, o gostosíssimo, tesudíssimo, Gustavo Amaral, o Gucci, gafiteiro, pula a cerca, pulou, isso. Olha só, o programa é o dia 22 de setembro de 2017. Programa bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete à tarde e à noite. Na UniTV, o canal da UF. Vou perguntar ao Luzardo, fez xixi? Bom dia, fez sim. Fiz e aí até meio-dia vou fazendo. Aí depois a coisa fica mais tranquila. E o Gustavo, fez xixi? Fundamental, né? Tem que ter. Sem xixi não tem programa, né? Não tem problema. Pensando, nosso produtor. Um abraço a todos. Olha só. Qual é a tua idade, Ricardo? Eu tenho 64, faço 65 em novembro agora. E o Gustavo? Tem 31 anos. Tudo garotinho. Eu tenho 95 que não nasceu ainda. É pouco. Vamos lá. Luiz Carlos, você nasceu aonde? Eu nasci no Fonseca, na rua Travessa Ribeiro, número 6. E morei muito tempo aqui no Ingá. Ingá. E, Gustavo, você nasceu aonde? Eu nasci aqui em Niterói mesmo, mas minha vida toda foi em São Gonçalo. São Gonçalo.
Como é que foi a tua infância aqui no Fonseca, ou no Ingá, Luiz Carlos? Do Fonseca eu lembro menos, aqui do Ingá eu lembro mais e tem a ver até com a minha própria idade hoje. Em 64 eu atravessei a rua, em 1964, tinha do outro lado aqui, uma padaria do seu Amorim, eu fui comprar pão. E o padeiro falou assim, hoje não vai ter aula. Eu falei, por que não vai ter aula? Tem aula assim? Não, hoje tem revolução. A rua aqui, Presidente Pedreira, estava fechada ali junto com a Presidente Domiciano, um pouco depois do Palácio do Ingá. E o período foi viver dentro de uma área de segurança nacional. Mas a tua infância? A infância foi tranquila, soltando café, foi bola de gude, subindo aqui para caçar passarinho, brincar de pique, Gustavo, e muita praia. Gustavo, como é que foi a tua infância em São Gonçalo e de Niterói? A infância foi boa, não posso reclamar não. Muito tempo na rua, eu acho que desde cedo sempre me senti muito bem. Vão vivendo, né, com... Mas pulou a cerca? Até que não, eu acho que pouco. Olha só, eu vou perguntar aos outros, e a tua família era grande? Primo, prima, avô, era grande? A tua família era grande? A família é enorme, cara. Tem um monte de tio espalhado, tudo quanto é lado da cidade. Por isso até, né, que São Gonçalo é o primo próximo aqui de Niterói. Minha vida inteira era Niterói e São Gonçalo, Niterói e São Gonçalo. Então, você tinha prima, tio. De diferentes realidades. E você, Lúcio Carlos? Por parte de pais, eram 17 tios. Pela minha mãe, que é de Campos, eram 3 tios. Então tinha bastante prima. A pergunta é o seguinte para os dois. Tá rindo, o Zata? Olha só. O Zata é nosso técnico de som. Mostra o Zata. Tá sorrindo. Mostra. Mostra. Tá sorridente. Mostra os olhos sorridentes. Não pode? Isso! Aqui pode tudo. Está sorridente. E a minha pergunta é o seguinte: você tinha primo, você brincava de médico com a prima e primo? Com a prima não, porque ela morava em Campos. Você tinha uma prima? Aqui em Niterói, uma prima que era mais próxima, assim. Desculpe, em Campos, que era mais próximo. Eu brincava com as vizinhas. Vizinha. E você, Gustavo? Eu nunca gostei muito de misturar essas ideias fisiológicas com a família. Então era melhor com as amigas da rua. Com as amigas? Tá bom. Bom, eu brinco de médico até hoje. É bom, né? É bom. Olha só, Lúcio Carlos, e a tua adolescência? A minha adolescência foi pulando a cerca mesmo, porque a gente vivia um período de ditadura, aí era muito difícil, a escola estava muito difícil também, e eu entrei pelo caminho do hippie, depois fui me adaptando à cultura do beatnik, aí comecei a deixar o cabelo Black Power, naquela época era muito difícil, meu pai tinha dificuldade com isso, e viver na rua. Então, buscando liberdade desde os 16 anos. Você começou como hippie e mudou para beatnik? Isso. Que negócio é esse aqui? Porque o beatnik é uma cultura que vem da universidade. Eu, como morava e frequentava os diretórios acadêmicos, inclusive o da EV, aqui da Direito, eu tinha uma politização assim por osmose. Então, fiquei mesmo dentro de uma ideia de contracultura, de anti-arte, já mais consciente. O hippie era de comunidade, de ficar na natureza. E a gente vivendo no meio urbano e dentro dessa repressão toda, aí não tinha condições de ficar muito utópico nesse sentido. Eu vou interromper um pouquinho para dizer o seguinte: o programa vai para a internet. A gente falou em São Gonçalo, Niterói, e a pessoa que está na Índia não conhece bem. Então, São Gonçalo e Niterói são municípios do estado do Rio de Janeiro, que é Brasil, América do Sul e mundo. De Niterói para o mundo.
Assim o cara entende o que a gente está falando, não é? E São Gonçalo para o mundo. Isso. E você, a tua adolescência, Guti? Olha, eu me envolvi com skate. A cultura do skate ela é muito rica, seja musicalmente ou artisticamente falando. Então, através do skate, comecei a andar de skate de 98 para 99 e isso me abriu um leque de possibilidades. Eu vi que era muito mais do que um esporte. Era uma cultura que somava muito para diferentes pessoas e isso Fala mais disso, fala mais disso. Isso foi muito enriquecedor para mim. Eu acabei indo para a arte através do skate, assim. Seja ouvindo músicas de bandas punk, de hardcore, o hip hop mesmo. Tudo acabou meio que sendo apresentado dentro desse universo. E a partir dali que eu comecei a me interessar por grafite. Eu já gostava de pichação, de grafite que eu via nos filmes e alguns na rua também. Porém, o skate foi um start inicial. Não para eu praticar exatamente o esporte, mas para entender toda aquela subcultura e perceber como aquilo poderia ser transformador e revolucionário para minha vida. Legal. Então, vamos perguntar o seguinte. E o teu mundo adulto, após a adolescência? 21 anos, eu fiz um curso, não conhecia artes plásticas, aí fiz um curso no Museu de Arte Moderna do Rio e tive 2 trabalhos selecionados para a Bienal em São Paulo, uma Bienal internacional. Daí eu consegui perceber um outro universo para mim, que eu vivi essa cultura que o Gustavo fala. Meus colegas eram todos de São Gonçalo, pessoal da música, muitos tocavam até com Tim Maia na época. São Gonçalo sempre foi um berço de cultura e de música. Aí eu indo para a Bienal, eu percebi que eu podia arriscar até uma carreira profissional. Eu sonhava com isso, entrar numa Bienal sendo representante do Estado. Aí o governo do Estado do Rio, o antigo Estado do Rio de Janeiro, pagou passagem, alimentação e estadia. E eu cheguei lá e descobri um mundo novo, um mundo internacional. E Niterói, naquela época, tinha uma cultura muito forte. Então foi um período assim, de juventude muito bom. E sempre por esse caminho que o Gustavo fala. Para mim ele é um moleque, mas é um moleque que já traz essa cultura que eu estava falando, da contracultura, que começa a entrar o skate, o grafite, o gibi. O gibi naquela época era muito forte também, hoje já tem mais fanzines. É uma cultura alternativa, uma cultura de rua, uma cultura fora da instituição, né, Daniel? E, Gustavo, como é que foi o teu mundo adulto, entrar no mundo adulto? Foi bem desafiador, né? Porque quando você vira para sua família e fala que vai viver de arte no Brasil, vendo do subúrbio, como eu vim, é bem complicado. Mas foi desafiador e positivo, como sempre. Eu costumo falar que quando eu comecei a buscar aquilo como caminho, como não somente estilo de vida, mas como profissão, eu percebi que a minha vida adulta seria muito boa, porque eu estava determinado em conseguir aquilo, em conseguir o meu sustento, em conseguir a minha realização pessoal como artista e perceber como isso tudo poderia impactar as pessoas. Eu conversei isso já algumas vezes com o Luiz. É muito interessante que a minha geração são de grafiteiros que começaram cedo. Comecei a grafitar, eu tinha 16, 17 anos. Então era uma brincadeira que acabou se tornando uma profissão. A gente não tinha muito como equilibrar esse jogo e foi amadurecendo junto isso. Então foi difícil, claro. Até hoje é um pouco difícil, porém me sinto bem realizado nesse ponto. Então eu vou perguntar para o Luiz Carlos e Gustavo o seguinte. Luiz Carlos, a arte plástica entrou em você ou você entrou na arte plástica? Eu entrei nas artes plásticas, mas tem essa coisa do talento que a gente não sabe explicar direito. Meu pai já fazia arte, eu aprendi com o meu pai, que era calígrafo, cartógrafo, ao manuseio das ferramentas. E pela caligrafia eu aprendi muito o desenho das letras, que hoje eu ainda pratico. Então já tinha, meu avô também pintava, então acho que já tem um pouco dessa coisa no sangue da gente. Agora eu entrei nas artes plásticas porque eu acreditei, igual o Gustavo fala, eu acreditei que ali tinha um caminho. Hoje, na minha idade, eu vejo que é uma forma de comunicação, de expressão.
mais do que pintar um quadro bonitinho para ir para casa de alguém, mais do que fazer uma arte bonita para vender algum produto, a gente está falando de uma coisa interna. E eu acho que aí é que é o grande lance, que é a força mesmo da arte, é você conseguir expressar uma opinião sua. Eu vou pegar uma ideia assim, que falam muito mal da pichação, mas quando um adolescente, um jovem, ele picha um patrimônio, seja patrimônio público ou privado, ele está dizendo que ele existe. Eu existo, eu estou vivo. E normalmente a pichação, ela vem de áreas degradadas onde o Estado, o governo não comparece. Então é uma maneira do sujeito se mostrar. E assim eu acho que todos. O Babenco, falando um dia desse sobre sabotagem, o Babenco é um cineasta, o Sabotagem é um dos maiores rappers do Brasil, ele é falecido. E ele fala isso, que o cara, ele quer falar assim, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou me apresentando. Tem até um pouco do ego, né? Da vaidade, mas na verdade você está mostrando um ponto de vista teu. E você, Gustavo, o grafite entrou você ou você entrou no grafite? Olha, eu acho que foi algo muito natural eu absorver essa cultura. Principalmente porque de onde eu vim, né, é o berço do grafite carioca, São Gonçalo. Nasceu tudo lá, com Fábio Ema, com Marcelo Eco, Akuma. Então, são alguns dos principais nomes que fizeram uma grande revolução nesse ponto. E boa parte deles vieram da pichação. E na minha rua tinha um amigo de infância que pichava, que morreu pichando. Então, era uma cultura muito forte, até hoje ainda é. E é uma grande influência para eu ter começado com grafite. Olha só, o Luiz Carlos foi diretor do Centro Cultural Pascoal Carlos Marco, no campo São Bento, aqui em Carari, Niterói, Brasil. Ele tem diversos trabalhos, diversas exposições, você também. Vamos falar sobre uma coisa que a televisão comercial não fala, é a contracultura. É uma coisa escondida, é feia, não fala. Aqui no Programa da Cerco vamos falar de contracultura. O Luiz Carlos é artista plástica, você é grafiteiro. Que é contracultura. Vamos lá. E não tem censura, não tem roteiro nem pauta. É como a vida. Solta o bicho. Tem a instituição e nós seguimos uma regra dentro da instituição, que são os museus, as normas dos museus. E existe um ponto de ruptura que é fora do interior do Cubo Branco. O Cubo Branco é uma galeria de arte, a gente pode pensar isso como uma instituição. Quando a gente vai para a contracultura, a gente vai discutir tudo isso. Então, toda essa cultura, tem uma revista até que eu trouxe aqui, que ela já aborda o que é uma contracultura nessa questão do hip hop. Não me alongando, mas o hip hop ele nasce no Bronx e é um movimento negro numa cidade toda fodida. Aquela área ali de Nova York estava toda fodida, o negro tomando pau pra cacete e a especulação imobiliária, muitos incêndios provocados porque tinha que pegar o dinheiro do seguro. Dali surge o rap, o grafite como essa base vandal, que no Brasil é pichação. Lembrando que a pichação no Brasil ela surge contra a ditadura, abaixo a ditadura. Então, assim, no Centro Cultural, quando o governo me leva para lá para dirigir, ele já sabe que a marca ali é para discutir a cultura e eu vou trazer a contracultura. Nós já tivemos vários cafés filosóficos, o último, quando eu era gestor, foi o grupo Coração da Medicina, que veio discutir a medicina e a questão política. É um grande amigo meu e é meu cardiologista, o Luiz Viana. E quem deu o nome Coração da Medicina foi exatamente eu. Eu acho que é um nome assim, poético e excelente. Aliás, foi um grande debate aquele dia. E é bom encontrar um psiquiatra que chega lá e manda todo mundo pra merda, pra puta que pariu. Porra, isso que é um espaço pensando em contracultura. Porque eram médicos, cardiologistas, psiquiatras, psicólogos e outras áreas que eu não lembro. E abriram o verbo mesmo lá na galeria do Centro Cultural. Nós estamos discutindo saúde, não o tratamento da doença. E saúde é tudo.
Daniel, só isso aí que eu acho que é importante. Quando a gente fala de arte contra a cultura, a gente está querendo trabalhar a arte como essência. Assim como vocês estão trabalhando a medicina e a saúde, pelo lado da saúde e da medicina mesmo. O importa não sei se a palavra correta é o doente, o paciente, mas é aquele ser humano ali que apresenta o sintoma. Então, Gustavo, fala da contracultura na tua visão também. Então, pra mim a contracultura veio através do punk. Então, pra mim aquilo Explica foi... pro espectador o que é punk. Aí, cada um vai ter... Tem uma história longa Então, atrás da cultura do punk. E ela foi absorvida, né? E hoje em dia ela já é mainstream. Mas o punk, ele nasceu mesmo pra chocar. Ele queria ir contra tudo aquilo que estava imposto na época dele. E toda essa cultura, não somente das bandas, mas do pensamento político, mais anarquista, isso tudo foi me cativando. Eu percebi como poderia ser positivo você começar a questionar as coisas de uma forma que poderia ser transformadora. Isso pensando como artista mesmo. E é engraçado que toda aquela influência começou a chegar de um jeito meio que rebelde, que eu queria me expressar, queria buscar liberdade, mas depois eu fui amadurecendo e envelhecendo e percebendo que aquilo tudo tinha uma razão de ser, não era simplesmente rebeldia juvenil. E aí, agora, aos meus 31 anos, eu percebo como a contracultura ela somou para várias pessoas, não somente para mim. E quando a gente fala da instituição, isso costuma ter um pouco de choque, né? Porque parece ser contraditório quando você tem uma postura mais anarquista, uma postura mais agressiva em relação à estética estabelecida, seja por normas da instituição ou normas do comércio artístico. E eu mesmo tive a oportunidade em 2007, 10 anos atrás, de participar de uma exposição que uma das curadoras, na verdade, era a esposa do Luiz, e ela passou um veneno comigo lá, porque a gente foi convidado para um artista internacional, o Ricardo Gouveia, o Rigo 23, e aí nisso a gente teve liberdade total para começar a desenvolver o nosso trabalho. E não existia nenhum contrato em relação a isso, era arte pura e simples, como a gente sempre desenvolveu na rua, como o nosso grafite sempre foi. Só que quando a gente está dentro de uma instituição, existem algumas regras, e aí essas regras foram quebradas, e foi enriquecedor para todo mundo naquela época. Olha só, então, pelo que eu entendi, é o seguinte, a contracultura porque coloca-se a cultura da elite burguesa. O modelo capitalista é para dar lucro com a arte, o pseudo-arte, o que for. E representa a riqueza. A contracultura, pelo que eu entendi, é a arte feita pelo pessoal fora da elite, das classes sociais menos abastadas, e que mostram a sua arte também, na rua, na dança, para mostrar que o balé é legal, muito bonito, mas tem outra forma de dançar. O grafite, o quadro no museu é belo, claro que é belo, mas o grafite também é na rua. E a galeria, o quadrado branco, é mudo. A contracultura, o quadrado branco que você falou, o cubo branco é mudo. O mundo está à disposição. Isso é arte. É uma forma revolucionária de contestar a cultura burguesa, um modelo capitalista. O lucro que existe é secundário. O cara, a elite burguesa, compra o quadro e esconde o quadro na sua casa. A contracultura é exatamente o inverso. Fica exposto na rua, ao público. Exatamente. E a contestação é a dança, o grafite, o skate. E ainda a palavra contracultura
é uma palavra ainda feia, escondida, é coisa de brega, coisa de pobre. Não necessariamente. Eu- A gente não pode generalizar também. Não tô Como dizendo- a própria mainstream acaba absorvendo essa contracultura. Sim, olha só. O Banks é um exemplo disso, Eu por exemplo. não entendo muito de mainstream, porque ainda sou um pouco velho, navego bem, mas é assim, eu concordo com o que você fala. Eu sou um pesquisador, além de ser grafiteiro, isso tudo, e ele falou do punk. O punk nasce na periferia, pobre, proletário, que trabalhava, eles trabalhavam lá em São Paulo, no ABC, e eles usavam a roupa que eles tinham. E eles não sabiam tocar guitarra porque não tinham condições e começaram a criar esse movimento punk. Tem um documentário muito bom no YouTube que é Butinadas, que vai mostrar essa cultura. Eu tinha um pouco de receio de ver o que era o punk, mas depois eu fui entender que o punk é o verdadeiro rock and roll. E dali começa a vir a cultura de gangues, porque o punk tem essa herança também das gangues. Os pichadores de São Paulo trazem essa coisa da gangue igual a de Nova York. Mas lembrando assim, aqui do lado, perto da Faculdade de Direito, no bairro de Ingá, Niterói, no Brasil, tem o Museu Antônio Parreiras. O Antônio Parreiras ele tinha encomendas de obras históricas e ele só pintava os rebeldes, os revolucionários, Canudos, Tiradentes, toda essa turma. E eu fui entender isso visitando o museu, conheci a minha esposa, a Márcia Miller, que trabalhava lá, e ela começou a me mostrar um outro caminho da arte, mesmo a arte do museu. Assim também foi visitando o Museu de Belas Artes. Então a gente tem assim um quadro, se eu não me engano, é do Goya, que mostra o Federico Garcia Lorca, o criador do surrealismo, um político forte contra uma ditadura violenta do Franco, sendo fuzilado. Então essa contracultura ela já vem. E para não me alongar, aonde eu entro mesmo nessa ideia de contracultura é no modernismo, que o impressionismo todo mundo acha uma coisa bonitinha, não sei o quê, mas na verdade era aquela periferia de Paris, era bordel, era prostituta, era usar absinto, já tinha um pouco até da cocaína circulando ali naquele meio mais elitizado, e a questionar a vida. Qual é a vida que a gente quer? Viver em gaiola de ouro ou realmente viver a vida como ela é na rua, na praça, no bosque? Pois é, eu acho que a contracultura nasce em contraposição à cultura burguesa. E a cultura burguesa vai colocar como uma coisa pobre, medíocre. Não é a arte que se quer. E o mundo, a maioria esmagadora, quem é? A população mais pobre. E ele se separa disso. Eu acho que o skate na rua, andando, é exatamente isso. É o espaço público que eu posso conquistar. Não é o automóvel ou Mercedes que anda na rua. Uma ocupação. Exatamente. É ocupação. É você perceber que a cidade é de todos e aí ela acaba naturalmente surgindo atividades como essa. O skate mesmo ele foi sinônimo de resistência por muitos anos, porque vários pontos, como até a Praça 15, era proibido em determinado período a utilização do skate, porque era depredação, era encarado como depredação de patrimônio. E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas percebem que o skate é positivo, traz vida para os lugares. E aí o próprio skatista tem essa preocupação de manter aquilo vivo. E o grafite é arte. Tem coisas geniais. Sim, o grafite é arte, É isso aí é fato. Museu ao ar livre. Ao ar livre, exatamente. Exato. Exatamente. Que boa parte de nós grafiteiros, a maioria começava muito novo, então a gente não tinha essa vivência, não tinha essa percepção de como o grafite poderia ser transformador, não somente para nós, mas para toda a sociedade. Então, o Guti, você está colocando o seguinte: quando você começou, era adolescente, hoje está mais velho, o caminho foi da politização.
Sim, com certeza. Naturalmente comecei a me envolver com questões mais sociais. Trabalhei uns 7 anos em projetos sociais que fomentavam justamente a democracia da arte para poder dar aula para jovens carentes em colégios públicos, em instituições que buscavam levar a arte para lugares onde ela não existia. E aí o grafite acabou se tornando uma ferramenta para se comunicar com essa garotada nova. Isso é muito bom. Pois é, o Luiz Carlos, quando foi diretor do Centro Cultural, a palavra Centro Cultural é aberta. Não é uma galeria de arte sobre o quadro, que é legal, mas aberto, debate, qualquer coisa é legal, cultural. E o que significa cultura? Daniel, o Centro Cultural tem o nome de um grande brasileiro, que é Pascoal Carlos Magno. O Pascoal Carlos Magno, ele era um grande sonhador, ele fez a Barca da Cultura, ele pegou a própria fazenda em Arcozeiro, fez um centro para experimentação. Ele trabalhava na época não tinha o jovem, eram estudantes. E no Centro Cultural, eu tentei parar de ser artista, esse vírus me incomodava e eu acabei voltando. E pelo Centro Cultural, eu conheci o grafite, já estava lendo há uns 13 anos sobre grafite, street art no mundo, e convidei a Máfia 44, que é a família de grafite que o Gustavo faz parte. E eu comecei a entender com eles, com o pessoal da Máfia, o que era o grafite. E tem realmente esse lado de contracultura, e eu entro no grafite de verdade em 2013, quando a gente vai para as manifestações. E eu vou ao lado do Gucci, do Goa Boy, e tinha um outro do Gal, e a gente caminhando lá e mandando o Sérgio Cabral, o grande governador hoje, que está lá agora na suíte dele reservada, tranquila, para todos aqueles lugares. Então é um movimento, você vê, ele tem quase metade da minha idade, o outro não me lembro, mas era uma juventude que podia ir para a rua e mandar o pessoal tomar no cu, quando na minha geração a gente não podia fazer nada, porque existia uma grande censura. Você abriu o programa falando da censura. Eu vivi uma censura muito grande. E o absurdo hoje é que uma instituição dita Centro Cultural, ela fecha uma exposição porque um movimento, Movimento Brasileiro de Liberdade Brasil, MBL, vai lá e faz um protestozinho, ao invés do Centro Cultural, que é o que você falou, ele, ao invés de criar um seminário para discutir aquelas questões, são poucas obras que estavam em xeque ali, ele vai e fecha uma exposição. Isso é censura de verdade. É só uma ideia assim, que você estava falando de contracultura, e o Gustavo estava falando da arte na rua. O samba não era uma coisa boa, era uma coisa de marginal. O Cartola demorou a ser reconhecido. A capoeira, o barba que eu uso é porque eu fiz capoeira, ganhei esse apelido de barba. O barba é a autodefesa do negro, do escravo, onde ele vivia lá dentro da fazenda, e o dono dele enfiava a porrada nele. Ele começou a inventar alguns movimentos para se defender, igual o karatê. E ele deixava um pé ali, o patrão caía, se quebrava, mas ele não estava atacando ninguém. E hoje a capoeira é difundida no mundo inteiro. Eu estive recentemente na França, a França está com uma capoeira muito forte. E o grafite, ele é muito forte, né? Em Berlim, em Paris, em Nova York. E a instituição, ela já começou a perceber que esses rebeldes estão falando coisas de verdade. E estão começando a fazer pinturas em penas cegas, em grandes prédios, com grandes grafiteiros, que na verdade são aqueles rebeldes de sempre. E o que eles fazem não muda. É como você estava falando, o capitalismo, a burguesia não conseguiu aprisionar essa linguagem. A linguagem na rua, quando ela é feita, quando o Gucci ele vai e pinta na rua o que ele quiser, ele gosta de pintar umas caveiras, ele está pintando por conta dele. Aí se vem uma instituição e convida ele para pintar um painel, ele vai pintar o painel dele. E os caras vão divulgar isso aí. Não é uma encomenda, você vai pintar agora falando bem de fulano, ou vendendo esse produto, que eu também não vejo problema nenhum. Mas é uma linguagem de contracultura, de rebelde, e é revolucionária sim.
Exatamente o que você falou. Gustavo, fala mais esse caminho que você está tomando. Isso é muito interessante o que o Luiz falou, porque em um determinado ponto, naturalmente o artista, o grafiteiro, ele começa a ter um tipo de reconhecimento. A primeira vez que eu participei de uma exposição coletiva foi justamente na galeria onde o Luiz trabalhou e foi diretor por alguns anos. E a primeira vez que eu participei de uma exposição lá foi em 2006, se não me engano, é isso mesmo, com o artista Carlos Esquivel, o Acme, um grande grafiteiro carioca. 10 anos de MAC. Exatamente, foram os 10 anos do MAC. E aí, a partir dali, foi um grande começo para eu poder perceber o reconhecimento que o grafite naturalmente foi ganhando. E aí, teve essa questão que é sempre colocada muitas vezes, quando a galeria, quando um outro público consumidor começa a querer absorver essa cultura e até onde ela consegue manter as suas raízes, né? Para mim, o grafite, na sua existência, ele tem que estar na rua. É o papel fundamental dele, sabe? O grafite, ele por si só, ele não se suporta sem estar convivendo com as pessoas, tendo elogios, tendo até algumas represálias. Tem muita gente que ainda não gosta. Eu acho que é justo, a gente vive uma democracia. Ao mesmo tempo que algumas vezes alguns trabalhos meus podem ser contestadores, eu acredito que o meu trabalho ele também tem que dialogar e eu também tenho que saber receber isso, sabe? Tanto a carga positiva quanto as pessoas que podem não se agradar com o que eu estou falando. Eu acho que é aí que está a grande graça da coisa. Pois é, esse tema contra a cultura é um tema que a mídia comercial não coloca. Censura. Porque é uma contestação à própria mídia burguesa. A própria arte burguesa. A arte burguesa tem que ter lucro, senão não anda. E o lucro. E a contracultura pode até ter algum lucro, mas não é o essencial. Então, esse tema é um tema fundamental. E aqui do Pulando a Cerca, não tem pauta, não tem cultura, não tem censura, não tem roteiro, é como avisa. Em geral, as pessoas acham que mandando o seu portfólio, que pergunta você vai fazer, eu digo, não sei, é tudo ao vivo agora. E isso é um programa moderno que não tem encarnação, é ao vivo agora. Você fala o que você sente ou não fala o que você sente, mas está no ar. Então, a TV, a mídia comercial, o cara sabe a pergunta, censura se você não responder, é tudo da cultura oficial. E a contracultura, eu diria que é a cultura não oficial. E tem cultura oficial ou não oficial? Não tem isso. É cultura. É cultura. Então, e para terminar, o Luiz Carlos, o Gustavo, o que é cultura? Eu queria só lembrar uma coisa, pegando esse gancho ainda que a gente está falando da rua. Existe o MOF, Meeting of Favela, é um grande encontro de grafiteiros do mundo inteiro. Ele acontece numa área de Caxias, na Vila Operária, e é um dia onde a Vila Operária ela é tomada por nós artistas. É um grande museu a céu aberto e ele recebe com muito prazer todos nós e tem todo um espetáculo de cultura. Cultura, a gente precisa de mais 45 minutos para falar. Fala agora. Bom, você eu já tenho que é cultura. A cultura que eu hoje represento é a cultura urbana. Essa cultura que está aí e que essa sociedade burguesa está com dificuldade de entender, mas ela vai na galeria, ela vai na loja ali no shopping, vai no plaza e compra
é camiseta estampada com contracultura, com pichação, porque várias marcas já usam a pichação, até a Louis Vuitton, né? Está usando agora. Exatamente, é cada vez natural. Aquilo que a gente falou, que nem o punk foi absorvido pelo mainstream, o grafite naturalmente, até a pichação mesmo, acaba sendo também absorvida. Então, normalmente é isso, é manter a chama verdadeira acesa, valorizar os artistas e a cultura que está acontecendo naturalmente no cotidiano urbano. Eu diria que a cultura é vida. É vida. E vida tem muitos aspectos. Vida. Vida. É vida. É como a vida. É uma espécie de pulando a cerca. E pular a cerca é vida. Eu sou o próprio pulando a cerca. Aqui, estou aqui no ar. Fala, Jada. A data do evento em Caxias. O evento acontece todo ano, esse ano vai acontecer novamente. É um grande grafiteiro que é o Cajaman, e é em novembro. Normalmente é em novembro. Aí, ano passado foi em dezembro. E, olha, é lindo, é lindo. A polícia recua, o tráfico recua, e a arte e a cultura avançam com a vida. Mas onde é? É Vila Operária, em Caxias. Então, tá bom. Olha só. 45 minutos de tempo ao vivo, né? Rápido, não é? Quando é rápido é bom. É um tempo de futebol. 15 minutos no dentista parece 5 horas, né? 1 hora no motel não dá para nada. Olha a questão do tempo. É o tempo. É o tempo. Então, vamos terminar artistando, grafitando, cantando. A música a gente sempre canta é 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês, mais uma vez. Gustavo, canta com o teu ritmo. No meu ritmo. Calma, o teu. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. mais uma vez. Luiz, canta 1, 2, 3, pulando a cerca, outra vez? mais uma vez. E Mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca, mais uma vez. vamos ter mais, cantando os 6. 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez. Valeu!